do restabelecimento do corpo físico e espiritual e possamos ser atendidos em nossas reais necessidades. Eu sempre que faço uma prece da minha casa ou do lugar, eu me acostumei a falar isso, que o Jesus nos atenda em nossas reais necessidades, porque nós nos enganamos, nós achamos que aquela dor do sentido que eu estou aqui é terrível, que eu preciso ser curado dessa dor, porque essa dor aqui está me incomodando demais. Então eu peço que cure essa dor. Mas eu não sei por que eu estou com essa dor. Tem algum motivo para eu estou com essa dor. Tem algum motivo para que eu venha com alguma deficiência, com algum distúrbio na minha vida. Tem algum motivo que vem. Então às vezes eu peço para tirar esse distúrbio, essa coisa que me incomoda, eu estou tirando exatamente aquilo que vai me auxiliar. Eu peço a Deus às vezes que me livre de algumas más companhias, de alguns amigos que normalmente são familiares, né? Alguns familiares que me atormentam o tempo inteiro, algum parente muito próximo, que você não pode se desvencilhar dele, me afasto, por favor, esse camarada aqui está me tormentando. Às vezes é justamente ele que está ao seu lado para lhe auxiliar. Se não fosse assim, seria alguma coisa errada. Então nós estamos aqui para aparar as nossas arestas, para progredirmos, para evoluirmos, e Deus coloca nos nossos caminhos essas pequenas dificuldades para nos auxiliar. Aí eu peço, Deus me auxilie nas necessidades que eu realmente preciso, não que eu acho que eu precise. Eu peço que Deus nos auxilie naquilo que Ele vê que realmente é necessário para nós. Ou seja, Ele nos auxilia em nossas coragens, nos auxilia em nossa vontade de persistir. Esse é o auxílio, nos incentiva sempre a estar com bom humor, a estar otimista para a vida. É isso que é o incentivo. Porque sofrimentos, dores, todos nós passaremos em uma atividade comum. Tem uma história muito interessante, né? Que o rapaz estava cochilou na poltrona, e nesse cochilo ele pediu, né? Apareceu ali o anjo guardião, não sei se foi corretor, e fala: o que você quer, meu amigo? O que você quer fazer por vez? Escreva aí no papelzinho o que você quer para você. O caderninho então lá, você escreve: olha, eu preciso que você me ligue da companhia do meu cunhado, porque ele é muito chato. Ele vira na minha casa sem pedir autorização, mexe em tudo, ele é muito, então tira ele da minha casa aqui, deixa na casa dele, olha, e põe o nome dele no papelzinho. Mas também, rapaz, aquele padeiro, toda vez que eu vou lá, não é uma grosseria em pessoa. Eu vou de manhã para o pão e olhar o padeiro na listinha. Mas também, mestre, olha, quando eu passo, isso é o sonho dele, né? Eu passo na calçada aí, tem um cara que sempre incomoda me gastar de mim, ele me olha e está me zoando comigo. Pois, conclusão, nessa listinha dele tem umas 15 pessoas que ele pediu para que livrasse do caminho dele para que ele melhor. Aí tá bom. Aí pegou assim, né? Estou falando, essas 15 pessoas, você que me livra da sua vida, tudo bem então, espera um pouquinho só. Aí deu um tempinho, aí voltou um outro espírito e falou assim: quem que é fulano? Eu falei: sou eu, vim buscar você que vai morrer hoje. Não, mas como eu vou morrer? Não, você pediu para morrer. Como eu vou morrer? Você pediu para morrer, ó. Você pediu para essas 15 pessoas da sua vida. Nós programamos sua vida com essas 15 pessoas para lhe auxiliar. Se você quer que eu tire a sua vida, então você não tem utilidade para nenhum aqui. Vão tirar você, porque você pode assustado. Você pode assustado, pega a listinha, começa a arriscar. A listinha dele chega o cunhado dele. O que é isso aí? Não é nada, meu cunhado, não é nada. Você a listinha. Então, ou seja, a espiritualidade tem um trabalho enorme para fazer o planejamento reencarnatório com essas pessoas, com todos esses ambientes que nós estamos vivendo atualmente, para que nós reencarnemos nessa época. Se tiver essas coisas no nosso caminho, então você não é mais útil. Volta lá para o mundo espiritual para fazer uma nova programação para você. Então é isso, tudo que nos acontece é programado e é necessário para a nossa vida, para a nossa paz, para a nossa felicidade, da forma com que estamos. Então temos que pedir a Deus força e compreensão para que possamos transitar e envelhecer tranquilo. É muito importante isso. E a nossa mensagem de hoje fala mais ou menos sobre isso. É o Fonte Viva que eu sempre leio aqui, que é uma fonte realmente viva de ensinamentos para nós, né? E o título é Sigamos a Paz, no capítulo 79. Ele começa assim: busque a paz e siga. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la.
Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios que suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos. Tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando que seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. O outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem o Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Então, observe que todas as coisas que estão ao nosso redor são necessárias para a nossa caminhada, nossa felicidade, para a nossa paz. Uma companheira, um companheiro, o trabalho, a convivência familiar, no trabalho, na sociedade, em todo lugar, temos a oportunidade de exercermos a paz, porque a paz é algo interior. Imagina se, para ter a paz, nós devemos ser ricos. Então, isso é muito injusto com todos nós. Então, para ter a paz, não é necessário ter nada de bens. É sim a mente, o coração e, principalmente, seguindo os ensinos de Jesus, que é a fonte mais segura que nós temos para nós esse planeta. É seguir o exemplo do Mestre. Então, é essa mensagem para nós refletirmos hoje, em busca da nossa paz e da nossa família. Que Jesus nos abençoe e a nossa irmã Silvia, da prece inicial dos trabalhos. Queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade unida, agradecer a Dona Maria Modesto Franco, mentora desse lar de amor e caridade, por estarmos aqui presentes neste momento. Vamos pedir a Jesus que nos ampare, que nos proteja, que possamos sair daqui bem melhores de quando chegamos, que envolva nossa irmã Margarete, para que ela possa exercer o trabalho de amor e caridade que veio hoje fazer a palestra de hoje. Pedimos também que Jesus abençoe aos nossos governantes, que haja paz no mundo, que haja paz em nosso lar, em nossos corações. Pedimos também um amparo e proteção aos nossos irmãos desfavorecidos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios, que todos sejam assistidos em nome de Jesus. Jesus, nós nos amamos, nós nos bendizemos, e que seja feita a tua vontade, graças a Deus. Hoje, nosso palestrante é a nossa
sobre a importância do Evangelho no lar. Alguém faz Evangelho no lar aqui? Quem faz? Levanta a mão. Poucos, né? Ainda, infelizmente. Por que eu trouxe para a gente conversar sobre a importância do Evangelho no lar? Porque o Evangelho no lar é uma reunião da família. E hoje, mais do que nunca, a importância da estrutura familiar, esse contexto mundial que a gente vive, é de primordial importância. Então, eu vou fazer umas reflexões do que esse Evangelho ele é importante dentro da nossa casa. Tá bom? O primeiro culto cristão no lar foi feito por Jesus. O livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Neio Lúcio, ele foi chefe, ele tem uma reencarnação com o nome de Arthur Joviano, pai de Rômulo, acho que era Rômulo Joviano, né? Foi chefe do Chico, quando o Chico trabalhava na fazenda lá em Pedro Leopoldo. E antes disso, Neio Lúcio era o Quinéio Lúcio, do livro 50 anos depois, o avô de Célia. Célia era uma das reencarnações do Chico, e ele era o Quinéio Lúcio naquela época. Ele foi um grande educador, se converteu ao cristianismo na época, e foi um grande educador no livro 50 anos depois. Então, no comecinho do século XX, esse Arthur Joviano, uma reencarnação mais para frente, né? Ele foi também educador e desenvolveu um projeto contra o analfabetismo no mundo, né? Naquela região ali onde ele trabalhava. Então, é um espírito assim já de uma evolução espiritual lá na frente. E nesse livro, Jesus no Lar, o primeiro capítulo é o culto cristão ao lar. Eu tirei algumas partes desse capítulo para a gente refletir quanto foi importante esse primeiro culto do Evangelho no Lar feito por Jesus na casa de Simão. Então diz assim, um trecho do livro: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, o nosso lar é a nossa primeira escola. Então, os primeiros relacionamentos que a gente tem é dentro de casa, é nas quatro paredes de casa. Daí nós vamos para o mundo. Então, nesse verso que ele diz, primeiro templo da alma, é onde os valores do ser humano, o que ele já trouxe de existências passadas, o que ele vai adquirindo naquele lar, vão auxiliar na formação daquele espírito, e que as características dessa personalidade que ele vai construindo ali, ela refletirá para a sociedade. Então, a sociedade que a gente vê hoje, muitos reflexos vêm de uma desestruturação do contexto familiar. E que isso reverbera fora. Agora, por que isso? Porque a humanidade, uma grande parte, vive de uma vida materialista desvinculada de uma espiritualidade. Que a espiritualidade, a gente confunde espiritualidade com frequência a um templo espírita ou uma casa religiosa, e que a gente vai uma vez por semana
escuta uma palestra, toma um passe e acabou. Isso não desenvolve a sua espiritualidade, não desenvolve a sua consciência espiritual. A gente é, na prática, todos os dias da semana. Não só quando a gente está aqui. Eu tenho que externar isso fora, como ele diz aqui. Começa em casa e eu vou refletir nos ambientes onde eu estou. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Aí nós vamos dizer assim, e as famílias que estão desestruturadas? Nós temos um reflexo de uma sociedade desestruturada, em que as pessoas brincam com as vidas como se fossem jogos de videogame. Aperta um botão, matou ali. Aperta outro botão, matou ali. É um videogame. Com seres humanos. Por quê? Porque ainda não aprenderam a questão da espiritualidade. Ainda não aprenderam o amar o outro. Então não despertou para isso. É o ego falando, é o materialismo falando, é o poder falando. E aí a gente tem uma desestruturação disso. Só que o convite de Jesus, quando ele reencarnou aqui, era um convite de nós nos amarmos. Esse era o convite de Jesus. Então nós temos que treinar isso, exercitar isso. E onde vai começar os primeiros atos desse treinamento? Em casa. Aí, como o Marco disse, mas eu quero me livrar do chefe, quero me livrar do padeiro, quero me livrar do genro, quero me livrar da sogra. Se a gente se livrar dos que vêm para nos ajudar no nosso crescimento espiritual, para que a gente possa olhar os nossos lados escuros, as nossas sombras, e a gente só vai detectar essas sombras no contato daqueles que vão nos mostrar as nossas fragilidades, a gente não consegue melhorar, nem crescer espiritualmente. Se a gente só conviver com quem bater nas suas costas e dizer assim, ô meu amigo, adoro você, amo você, você é muito bom, você é legal, onde eu vou crescer? Onde eu vou olhar as minhas fragilidades? Onde eu vou olhar os pontos que eu preciso corrigir, que eu preciso melhorar? Então eu tenho que ter o quê? O parente difícil, o filho problemático, o vizinho que dá trabalho, o sogro esquisito, o genro que eu não dou muito bem. Tem que ter. Para quê? Para que a gente possa se amar. Como diz o Evangelho, reconcilia-se com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. É a receita. Difícil? É. Mas por isso que a gente está aqui. Porque Deus confia que nós somos capazes de cumprir as nossas tarefas. Aqui. Então a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Seu lar tem paz. No seu lar as pessoas se respeitam, ou as pessoas xingam, falam palavrões, se maltratam. Porque às vezes a gente é muito bonzinho fora, a gente é muito educado com os outros, a gente é muito gentil fora. Com aqueles que a gente mais ama, que está ali debaixo do nosso teto, a gente extravasa aquilo que está dentro da gente. Aí a gente maltrata, a gente fala o que não é, a gente xinga, a gente briga. Mas é bem ali, ó, aqueles que estão ali com você, que você ama. Por que é diferente?
Jesus não vai. Nada fora muda se nós não mudarmos por dentro. Aí você vai perguntar assim: ah, mas eu sozinho não vai acontecer nada. Mas você sozinho, outro sozinho, outro sozinho, muitos sozinhos vão deixar de ser sozinhos. E isso vai crescer. E a gente precisa fazer o trabalho do amor. Multiplicar o amor. Porque ele é uma corrente. Existe a corrente do coração? Criar a corrente do coração. As pessoas fazem corações, chega uma determinada data, acho que é mês de agosto, não é isso? As pessoas trocam corações. É uma corrente do bem. Parece que não tem nada a ver, é um simples coração, mas o ato de você fazer aquele coração, de você doar aquele coração para o outro, vai o sentimento ali. Por que a gente não multiplica esses corações no compartilhamento com as pessoas? Não só no objeto material, mas nos sentimentos. No afeto, no bom dia, numa gratidão, numa conversa, num bate-papo, num momento alegre, sorrir para as pessoas. Sim, são gestos simples. Ao invés de a gente parar, encontrar e falar mal do governo, mal da política, mal da administração, mal disso, fazer fofoca, colocar maledicência, criticar a vida alheia, que não está me aceitando nada. Mas uma palavra de incentivo, uma frase que eleva, um bom dia de alegria, isso chega para o outro, carregado da energia de quem emitiu. Então o bem tem que ser multiplicado em todos os pontos, em todos os caminhos. O mal, para nós que já temos um pouco mais de consciência dessa responsabilidade, o mal, quando chegar para nós, ele tem que ser neutralizado. Ele não tem que dar continuidade. Ok? Vamos continuar. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? Dentro do lar. Quando a gente entrou no período da pandemia, que ninguém podia ir para fora, a gente tinha que ficar dentro, pegou fogo as casas. Porque a gente não estava acostumado a nos conviver dentro da própria casa, a mudar os hábitos, as circunstâncias, tudo isso. Mas ali era a nossa família. E aí nós começamos a fazer estudos online, atividades online, as pessoas se reencontrarem, conversarem, houve essa oportunidade. Isso foi benéfico? Foi. Porque muitos lares que não entravam nenhuma informação espiritual, começou a entrar. E entrou para quem estava e para a parte espiritual que estava na casa também. Porque quando a gente faz um trabalho desse mesmo online, a casa também está sendo beneficiada. As entidades que estão ali também estão sendo beneficiadas, que ficam por ali, como nós. E se estende às vezes para a vizinhança. A vizinhança também recebe as vibrações. Mesmo que eles não saibam. Mas muda muito. É que a gente é da filosofia do imediatismo. A gente quer resultado imediato. Mas o resultado não é imediato. Mas que muda muito. Ok? Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo Simão, aparece edificante, a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão. Então Jesus convidou os familiares de Simão, quem estava ali. Vamos começar a ler os escritos. E instituiu o primeiro culto cristão no lar. Então Jesus,
antes de fazer a sua pregação fora, nas ruas, ele fez dentro de casa. Tanto que ele diz que esse culto é o mais importante que a gente tem. Primeiro, edifica a tua casa, para depois você edificar fora da tua casa. Então, a mensagem de Jesus é essa. Jesus não é guia e modelo, é isso que a gente aprende na doutrina. Então, o nosso guia e modelo instituiu o evangelho no lar. O culto cristão no lar, ele chamou de culto cristão no lar. O Espírito já foi para o evangelho no lar, dentro de casa. Então, qual é o roteiro para o evangelho no lar? Primeiro, o botãozinho vermelho, opa, Embaixo. foi embaixo? Embaixo. Não. Edificador. Isso. Aqui? É. Ah, escolha um dia e hora semanal que seja bom para toda a família. Mesmo dia, mesma hora. Uma vez por semana. Gente, tem 7 dias na semana. 24 horas por dia. 15 minutos na semana. Qual é o melhor horário que eu posso fazer no meu evangelho? Que eu sei que eu não vou ter problemas. Eu não tenho que trabalhar, não tenho que levar filho na escola, eu tenho que fazer comida. Qual é o melhor horário? Mas como que eu vou fazer o evangelho no lar se a minha família não aceita? Faça você. Faça só você. Depois eu vou contar uma história, tá? Segundo aqui, ó. Coloca uma jarra, um copo de água natural, nada de água gelada na frutificação. Inicia com uma prece. Não, a oração que vem do seu coração. Essa jarrinha pode ser coletiva, se for para a família, ou pode ser um copo de água, ou uma garrafinha de água individual para todo mundo tomar durante a semana. 3. Leia um trecho do Evangelho, converse com a família sobre o assunto de forma educativa. Então, vou fazer o Evangelho, posso pegar o Evangelho. Tem criança? Pega o livro de criança. Convida a criança para participar. Ah, mas a criança não consegue ficar na mesa, porque a mesa é muito alta, senta no chão. Fica com ele no chão, faz o Evangelho ali. Não importa como você vai fazer. Faz a criança participar, lê o livrinho, a historinha, comenta sobre a historinha, reflita sobre o Evangelho da historinha. Nada de ninguém criticar ninguém, nada de ninguém acusar ninguém de comportamento, nada disso. Só o aprendizado. O que Jesus quer dizer aqui? Qual é a lição aqui? Tem algum fato que aconteceu na semana que a gente possa conversar no nosso Evangelho no lar? Isso. É simples. É uma reunião de família. 4. Depois disso, agora ele não foi. Faça uma oração de encerramento, agradecendo aos Espíritos pela proteção e vibrações de amor e paz para os necessitados. Depois disso, envia vibrações pelo mundo, para a sua casa, pela paz mundial, pelas pessoas que precisam. Não precisa nomear nada, você nomeia aqui. Você vê aqui, você chega mais cedo, faz vibração das pessoas aqui, que aqui tem uma proteção espiritual que vai socorrer esses irmãozinhos. Na nossa casa você faz uma vibração coletiva. No final, cada um toma um copo de água, pode guardar para o dia seguinte, se quiser, ou na semana, aí é porque tem de cada um, tá? Tem um mínimo de 15 minutos para dar tempo de espiritualidade higienizar o lar e fluidificar a água. Para eles é rápido. Tá? 15 minutos. Mínimo, 15 minutos. Fora as nossas orações de manhã, quando levanta, quando vai dormir, né? Antes de comer, a gente tem que sempre agradecer. Tem que fazer essa prática. Quando a gente começa a fazer isso, tem que virar hábito. Vai esquecer de fazer o Evangelho? Vai. Vai chegar a gente na hora? Vai.
não fazer. Para você não fazer. E aí você tem que insistir. Põe o despertador naquele horário, deixa o celular programado para tocar e faz. Chegou gente, convida para fazer. Ah, mas as pessoas não acreditam. Então elas vêm outro horário. É só você conversar. Você vem me visitar outro horário, porque esse horário eu vou fazer meu evangelho no lar. E vai querer no lar. Senão a gente esquece. Porque o que não é hábito para a gente esquece. Tem que se tornar hábito. Aí você não vai esquecer mais. Quais são os benefícios do evangelho no lar? Oportunidade para que os membros da família possam morar juntos, união e harmonia entre todos para uma melhor convivência. É um momento de união. Esse é o primeiro benefício. Aí vocês querem contar uma história. Tinha uma senhora que ela tinha um problema muito sério com o marido. Era de difícil convivência. Então ela frequentou uma casa espírita, ela ia de vez em quando, seu marido saber, e ela passou por um atendimento fraterno e orientaram a ela que fizesse o evangelho no lar. Mesmo quando ela não pudesse vir, que ela fizesse o evangelho na casa dela. Aí ela pensou, pô, tem que fazer uma hora e no momento que ele não esteja. Pois é, então onde que ela foi fazer? No banheiro. Ela ia para o chuveiro, ia tomar banho, demorava um pouco mais e fazia o evangelho dela no banheiro. Muito tempo. Aí o marido ficou doente. Ficou bem doente. E aí, a gente sabe que quando a dor dói fundo, né? A gente vai buscar a espiritualidade. Então, ele conversou com ela, ele falou, problema, você já sabe. Ela falou assim, você não quer fazer um evangelho, a gente ler um livro, ou a gente ler um grupo para você tomar um passe, fazer uma limpeza, alguma coisa assim. Ela aproveitou a brecha, né? Aí ele falou assim, será que isso é bom? Eu falei, não sei. Ela também não disse que ia. Fala dela. Aí ele aceitou ir com ela. Foi. Se sentiu bem. Continuou indo. Aí ela perguntou para ele, você gostaria de fazer o evangelho no lar, como foi sugerido lá no atendimento que você passou? Como é isso? Aí ela explicou para ele como é. Aí ela começou a fazer o evangelho, não mais no banheiro, mas no outro cômodo da sala com ele. E foi melhorando o ambiente doméstico. Demorou acho que mais de 10 anos nessa luta. Ela fazendo o evangelho no lar, no banheiro. Surte efeito? Surte. Demora, pode ser. Mas ela não desistiu. Ela foi persistente. Ela podia ter dito assim, mas eu não estou vendo resultado. Não tem resultado. Aí que está o detalhe. Tem resultado. É que a gente não está vendo. Ainda. Já está acontecendo. Por isso que eu falo que a gente é da filosofia do imediatismo. A gente quer tudo para ontem. E tem um tempo em que as coisas aconteçam. E o lar dela, a energia da casa, foi mudando. Foi melhorando e muito. E o marido dela ficou bem. Passou pelo tratamento, ficou bem. E passou a frequentar. Então, aquele lar, o evangelho sutil um bom efeito. Como todos, né? C. Encontro familiar regular para estudar os ensinos de Jesus de forma simples e natural. Momento de estudo, de autoconhecimento. Para você mesmo estudar. Melhoramento moral de cada membro da família. Então, no Evangelho contribui isso. Atrai a presença e proteção dos bons espíritos para o lar, que com inspirações benéficas nos ajudarão na superação de nossas dificuldades. Proteção. A gente vai atrair para dentro da nossa casa bons espíritos que vão estar nos auxiliando ali.
sua casa passa a ter uma proteção em volta. Não é uma casa sem guardiões. Sabe aquela casa que fica toda aberta, que não tem chave, não tem nada, pode entrar quem quiser? Lá não. Eu vou colocar uma espiritinha aqui que vocês vão ver, tá? Contribui para a melhoria de adversários espirituais dos membros da família. Pensamentos e sentimentos melhores. Outro ponto, caridade. União, estudo, autoconhecimento, proteção, caridade. Então, isso aqui vai melhorar aqueles nossos adversários que nós atraímos por sintonia, porque você muda o seu padrão mental, o seu padrão moral de sentimentos, você começa a se desvincular deles. Ou eles também vão melhorando, com a sua melhoria, vão compreendendo também. Porque quem acha que está sozinho, a gente tem no mínimo uns 10 conosco. No mínimo. Tá? No mínimo. Às vezes a pessoa diz, moro sozinha, não está sozinha não. Agora quem vai ficar mais, né? Vai fugir de casa, né? Vai embora porque está apavorada, né? Vamos lá. Então, Emmanuel diz, quando o ensinamento do mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então você começa a entender que às vezes você tem que ceder dali, você tem que relevar dali, você tem que começar a observar, será que vale a pena isso? Será que vale a pena discutir aquilo? Às vezes não vale. Então, o Evangelho vai começando a dar esse discernimento para a gente. Então, tudo do Evangelho no ar. Olha lá atrás a proteção espiritual. Eles estão ali, ó. É hora que às vezes você recebe uma inspiração, não tem envolvimento não no Evangelho, tá? Ele vai receber entidade do Evangelho não. É estudo, tá? Eles estão ali nos protegendo, às vezes nos inspirando, caindo uma lição, está dentro daquela situação que você está vivendo. Eles vão ajudando no teu mental, com inspiração. E você vai começando a encontrar saídas para a sua própria vida. Ok? As espitirinhas. A primeira ali, ó. Já vai começar o Evangelho no ar. Vou ter que fazer sozinho novamente. Aí eles respondem ali. É o que ele pensa. Tá? Ninguém está sozinho. E aqui, ó. Cheguei para perturbar a casa do Zé. Não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o Evangelho no ar. Então, eles não vão mais lá tentar você, a sua casa. Por quê? Porque a casa está começando a ficar um pontinho de luz. Agora, você já imaginava se cada lar fizesse o seu Evangelho, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, quanto de luz nós estaríamos emanando para o planeta? Quanto de luz? Cada oração no lar é ponto de luz. Isso vai para o cosmos, isso vai para o universo, vai para a atmosfera planetária. Nós já não teríamos mais as guerras. Nós não teríamos mais as violências. Não teríamos mais as agressividades. Porque as pessoas estariam se respeitando mais. Então, ela diz que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, é isso, né, Humberto de Campos? Que aqui é a pátria do Evangelho. Mas aqui só vai ser a pátria do Evangelho quando nós aplicarmos o Evangelho no dia a dia. Nós temos que ser o exemplo do Evangelho para o mundo. Porque os outros países, a gente vai herdar as tecnologias, os conhecimentos de direito, a forma de vivência que eles têm, são outros tipos de
não vai ser esse coração do mundo, pátria do Evangelho, sem que nós fiquemos esperando que isso aconteça. Nós vamos ter que agir, colocar a mão na massa, mostrar o Evangelho do Cristo aqui, para que ele vá para o mundo. É no nosso exemplo. Então, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. E se tiver só uma, ele não vai estar? Vai estar também. Evangelho no Lar, Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, diz assim: acende o sol do Evangelho em casa, reúne com os teus para orar, jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Evangelho no Lar. Aceita o convite? Aceita o convite de Jesus entrar na sua casa e fazer com você culto cristão no lar? Ou a gente vai esperar mais para frente? Porque não está na hora, porque eu não estou preparado, porque eu não sei, porque eu não tenho tempo, porque é difícil. Quando eu vou fazer isso? Jesus já fez esse convite para nós há muito tempo. Por que nós ainda não aceitamos o convite? Eu coloquei aí. Jesus está batendo na nossa porta. Está querendo entrar nos nossos corações, na nossa vida, mudar os nossos sentimentos para o amor verdadeiro, para a convivência fraterna, para os bons relacionamentos. Vai ter crise nos relacionamentos, vai ter dificuldades? Vai, como qualquer um. Porque a gente ainda está trabalhando as nossas sombras. Mas a gente começa a aprender a contornar isso de uma forma para que se possa conviver de uma forma harmônica, de uma forma melhor. Senão, a primeira discussão, a gente já vai embora. Ah, não quero. Quero outra coisa. Aí fica aquela história: casa separa, casa separa, casa separa. Né? Lembra disso? E a gente vai se vinculando a essas energias. Então, o convite está aí para hoje. Faça o Evangelho do seu lar. Passe a ser uma prática na sua vida a partir de agora. Institua uma vez por semana um horário e o dia certo. Põe cartaz, faz um monte de coisa. É como assim, você não assiste Netflix? Você não assiste série? Fica acompanhando série, novelinha japonesa, né? Não pode perder um capítulo? Então, faz um Netflix aí, com Jesus na sua casa, e faz uma série na sua casa do Evangelho do Lar. E aí, vai colocando isso como uma prática na sua vida. Vai mudar de uma hora para outra? Não. Porque quem vai mudar somos nós. Somos nós que vamos mudando. E a casa vai mudando também. E a energia da casa também vai se transformando. As paredes, as mobílias, tudo tem reflexo dos habitantes da casa. Então, o convite está aí. Que a paz de Jesus esteja com todos. Gratidão mais uma vez por estarem aqui, pela oportunidade que a casa concedeu. Tá bom? Muito obrigada. Sim. YouTube. Eu estou com um canal no YouTube, chama-se Margarete, PH Magalhães, tracinho 3012, 30 de dezembro, tá? 3012. Quem quiser curtir, eu estou começando agora lá.
para inscrever, porque eu não posso ainda fazer direto pelo YouTube. Eu preciso de 100 inscritos, eu ainda não tenho 100. Então, estou colocando lá, quem puder entrar e se inscrever no canal, eu agradeço. Tá bom? Obrigada. Por favor. Margarete Magalhães, tracinho 3012. A gente vai devagar, né? Margarete Magalhães, tracinho 3012. E tem várias Margarete Magalhães. Não, tracinho mesmo. Tracinho 3012. É porque eu vou ver se eu coloco essa palestra também lá. Então, a gente vai de pouquinho, né? Tem algumas já iguais a essa, mas eu vou colocando porque cada caso a gente sempre acrescenta alguma coisa nova, né? Então eu vou deixando. Porque vai indo, né? O importante é deixar e vai indo. E às vezes, de repente, tem alguém que está atravessando um problema difícil, abre lá, aquilo chega. Então, a mensagem vai indo. Eu não estou preocupada com divulgação, com status, com amostragem, não. Mas é para a gente ir levando a doutrina, porque senão ela vai ficando esquecida, sabe? Ela não pode ficar esquecida. Teve muito trabalho do Chico, de Emmanuel, de todos os precursores aí, Allan Kardec, para a gente jogar para baixo do tapete no caminho correto, né? Muito boa a palestra, né? Quando ela falava a questão do evangelho no lar, a paz e o equilíbrio que traz, é assim, é como se fosse um remedinho que você vai tomando diariamente, e aos pouquinhos vai trazendo para a nossa casa um equilíbrio, uma paz tranquila, bem suave mesmo, não é assim de imediato, né? Mas os dias vão se passando e aquele evangelho vai incorporando nas regras familiares, no dia a dia da família, e traz um equilíbrio, uma paz impressionante. Quem faz o evangelho percebe muito bem isso quando você deixa de fazer uma semana ou outra, você percebe que falta alguma coisa. E quando fazemos o evangelho no lar, nós atraímos para a nossa casa o concurso dos bons espíritos. Por isso a casa assim é de Deus. Os bons espíritos vêm em nosso auxílio, aproveitam nossas energias, nossos pensamentos, para beneficiar muita gente. E nós também somos beneficiados. Então, é um recurso terapêutico para a família inteira. Quem não faz, começa a fazer os pouquinhos, que é muito bom. Eu sempre falo, quando nós queremos falar com pessoas mais inteligentes do que nós, mais sábias do que nós, pegue um bom livro e leia. Você vai ler, vai encontrar ali as explicações que você queria, uma mensagem. O Evangelho não é exatamente isso. Quando você tem dúvida de como proceder, como vai fazer aquela complicação que dá, os bons espíritos vêm nos incluir lá em nossas mentes o melhor caminho a seguir. Então é algo muito bom e não custa nada, é de graça. Então, agradeço muito a dona Margarete pela palestra e pela lembrança que nós fazemos. Não conheço mesmo, mas o Evangelho não é, mas são 2 livros, né? 2 ou 3 livros. Mas o que sempre eles escolhem em casa é o Evangelho no lar. Eles gostam das histórias, meu filho gosta da história. Ele gosta muito da história. Eu uso o Evangelho sobre o Espiritismo. Às vezes eu uso o livro dos Espíritos, mas quem vem se fez uma votação em casa é o livro de Lúcio, que é muito bom as histórias dele. Quero lembrar-vos que nós temos aqui em casa, terças-feiras, um grupo de estudo aberto, nós sentarmos aqui 1h30, conversarmos sobre o livro dos Espíritos, do Evangelho, ler, tirar dúvida, ficar 1 hora diferente, num ambiente diferente, energia diferente do dia a dia, essa correria, desse embate do dia a dia que tem, nessa vida louca, muitos dizem, né? Então aqui vai ser um oásis de tranquilidade. Então o grupo de estudo de terça-feira é aberto a todos vocês que queiram conhecer um pouco mais do Espiritismo. Essa doutrina que veio nos esclarecer e nos consolar. Aos sábados, nós temos a evangelização espírita infantil, infanto-juvenil, dos 5 anos aos 18 anos. Quem puder trazer filhos, sobrinhos, netos, sejam muito bem-vindos aqui aos sábados. Esse sábado agora, por exemplo, nós teremos o aniversário do mês, 2 meses, reunimos a criançada inteira e fazemos uma festinha para eles que eles gostam muito. De comer principalmente, né? Não, os pais também. Os pais aqui, sábado, são os últimos a sair aqui da casa. Porque enquanto acontece a evangelização com as crianças, os pais ficam aqui. No começo estava meio tímido, mas agora
os pais são os últimos a sair da casa. Então é muito bom. Cria um ambiente de amizade, de publicidade. Então, vocês estejam convidados a vir ao sábado aqui a participar dessa reunião. A Casa Espírita também atende a comunidade em torno, doando cestas básicas. E nós doamos aquilo que recebemos. Quando vocês doam arroz, feijão, óleo, açúcar, em embalagem de 1 quilo, faça aqui as cestas básicas, lá atrás, embalamos, separamos, e as famílias que vêm aqui recebem cestas básicas. Recebem também cesta básica, recebem o alimento, roupa, às vezes precisa de roupa, de camisa, de roupa de frio, de cobertor. Nós recebemos aqui gratuitamente e doamos para muitos que vêm precisando. Então, quando vocês tiverem em casa sobrando alguma coisa assim, que não use mais, em bom estado, para casa a gente usa e distribui, né? Distribui nas pessoas. Eles ficam muito agradecidos, tá? Especialmente os alimentos, que é algo fundamental, tá? Então, eu desejo a vocês uma excelente noite. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre a palestra, sobre o espiritismo, como que funciona a casa, como são os dias de tratamento aqui na casa, é só perguntar aí na frente, para a Inês, para a dona Inês, para o Alho que estiver aí na frente, que eles vão explicar para vocês, né? E o interessante é que quando vocês vierem para a Espírita, traga algum amigo que você vê que está precisando de ouvir uma palavra diferente, porque às vezes pegar você está no sofá o tempo inteiro, ouvindo as mesmas coisas, as pessoas não crescem, fica só ali mastigando a mesma coisa. Então aqui vai ter uma possibilidade de um ambiente diferenciado, tá bom? Então o nosso irmão irá fazer a prece final da primeira parte do trabalho. Depois tem o passe e vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração nesse momento, agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade dessa casa, a Dona Maria Modesto Cravo, a todos os bons espíritos que trabalham aqui. Abençoa o nosso retorno para o nosso lar, abençoa o nosso lar. Gratidão, Deus, pela nossa saúde, pelos alimentos que temos, pela casa que temos. Agradecer as pequenas coisas que às vezes a gente esquece. Abençoa, Deus, protege o planeta Terra, dá paz no coração de quem comanda, para evitar essas guerras. Abençoa cada um que está aqui. Assim seja, graças a Deus. muito obrigado a todos. Aguardem vocês.